O conceito de Deus, um ser de poder supremo e a força motriz por trás do universo, tem fascinado a humanidade desde tempos imemoriais. Desde os primórdios da civilização, a ideia de uma entidade superior tem sido um tema central em muitas culturas. Através de culturas e ao longo da história, diversas religiões e filosofias têm lutado com esta profunda questão: quem ou o que é Deus? Cada tradição oferece uma perspectiva única, refletindo a diversidade da experiência humana. Das antigas civilizações do Egito e da Mesopotâmia ao mundo moderno, a busca humana para entender o divino deu origem a um rico mosaico de crenças, rituais e códigos morais. Estes elementos formam a base das sociedades e influenciam profundamente a vida cotidiana. Esta exploração do divino nos levará a uma jornada por algumas das principais religiões do mundo, incluindo o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo e o judaísmo. Cada uma dessas religiões oferece uma visão distinta e profunda sobre a natureza de Deus e a espiritualidade. Vamos mergulhar em suas distintas concepções de Deus, examinando como essas crenças moldam a vida de seus seguidores e a compreensão do mundo. Veremos como os rituais e práticas diárias são influenciados por essas crenças. Além disso, exploraremos as perspectivas da ciência e da filosofia, considerando as visões de pensadores renomados como Isaac Newton, Francis Collins e Immanuel Kant. Suas contribuições ajudam a expandir nosso entendimento sobre a relação entre fé e razão. Ao investigar essas diversas perspectivas, pretendemos lançar luz sobre a natureza multifacetada da crença e o desejo humano duradouro de compreender o divino. A diversidade de crenças reflete a complexidade e a riqueza da experiência humana. Junte-se a nós nesta jornada cativante pela exploração do divino, examinando as inúmeras maneiras pelas quais a humanidade tem buscado entender e se conectar com o sagrado. Esta jornada promete ser uma exploração profunda e enriquecedora. Através desta jornada, esperamos promover uma compreensão mais profunda das religiões do mundo e inspirar a reflexão sobre este aspecto fundamental da experiência humana. Que esta exploração nos ajude a apreciar a diversidade e a profundidade das crenças religiosas ao redor do mundo. As religiões abraâmicas, nomeadamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, partilham um fundamento comum na crença em um único Deus. Este conceito monoteísta, originário dos antigos hebreus, revolucionou o pensamento religioso, postulando um Deus único e todo-poderoso que criou o universo e governa toda a existência. Apesar da sua origem comum, estas três religiões desenvolveram interpretações distintas da natureza de Deus e da sua relação com a humanidade. O cristianismo, por exemplo, enfatiza o conceito da Trindade, onde Deus é entendido como três pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Acredita-se que este Deus, uno e trino, seja transcendente, existindo fora da criação, e imanente, intimamente envolvido na vida dos crentes. O Islã, por outro lado, enfatiza a unidade e unicidade absolutas de Deus, referido como Alá. Os muçulmanos acreditam que Deus é indivisível, eterno e o único Criador, sustentador e juiz de toda a criação. Maomé, considerado o último profeta no Islã, acredita-se ter recebido a revelação de Deus através do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Embora partilhem uma raiz monoteísta comum, as religiões abraâmicas apresentam diversas interpretações do único Deus, moldando as suas respectivas crenças, práticas e compreensão do divino. Em contraste com a ênfase das religiões abraâmicas no monoteísmo, o hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo, abraça um vasto e complexo panteão de divindades. Este panteão é composto por uma miríade de deuses e deusas, cada um com suas próprias histórias, atributos e formas de adoração. Estes deuses e deusas são vistos como manifestações de Brahman,
a realidade última e a essência divina que permeia toda a existência. Brahman é considerado impessoal e além da compreensão humana, mas se manifesta de várias formas para facilitar a conexão com os devotos. Entre as divindades mais proeminentes no hinduísmo estão Brahma, o Deus Criador, Vishnu, o Deus Preservador, e Shiva, o Deus Destruidor. Cada um deles desempenha um papel crucial no ciclo cósmico. Estas três divindades, conhecidas como a Trimurti, representam a natureza cíclica da criação, preservação e destruição que governa o universo. A Trimurti simboliza a interdependência e a continuidade do cosmos. Os hindus acreditam que estas divindades, juntamente com inúmeros outros deuses e deusas, são, em última análise, expressões da realidade divina única, Brahman. Cada divindade reflete um aspecto particular da verdade universal. O conceito de Dharma, ou vida justa, desempenha um papel central no hinduísmo. Dharma é a lei cósmica que sustenta a ordem e a harmonia no universo. Os hindus esforçam-se por viver de acordo com a ordem cósmica e cumprir os seus deveres na vida, acreditando que este caminho leva à libertação espiritual, ou moksha. Moksha é a liberação do ciclo de renascimentos e a união com o divino. Ao compreenderem a natureza de Brahman e viverem uma vida guiada pelo Dharma, os hindus procuram transcender o ciclo de nascimento, morte e renascimento e alcançar a união com o divino. Este processo é visto como a jornada espiritual mais elevada. A rica tapeçaria de divindades do hinduísmo e a sua ênfase no Dharma fornecem uma perspectiva única sobre o divino, oferecendo um caminho para a iluminação espiritual através da compreensão e do alinhamento com a ordem cósmica. Esta abordagem multifacetada permite uma conexão profunda e pessoal com o sagrado. Seção 4. Islamismo. Submissão ao Deus único. O islamismo, uma religião monoteísta revelada ao profeta Maomé na Arábia do século VII, centra-se na crença em Alá, o único Deus. Esta fé se espalhou rapidamente, transformando a paisagem espiritual e cultural da região. A palavra árabe Islã traduz-se em submissão, refletindo o princípio central da religião de entrega total à vontade de Deus. Esta submissão é um ato de fé e devoção que define a vida de um muçulmano. Os muçulmanos acreditam que Alá é o Criador de tudo, o onisciente, onipotente e misericordioso juiz da humanidade. Ele é visto como o sustentador do universo e o guia para a vida correta. O Alcorão, considerado a palavra literal de Deus, revelada a Maomé, serve como base da crença e prática islâmicas. Ele é recitado e memorizado por milhões de muçulmanos ao redor do mundo. Ele descreve os 5 pilares do Islã, que incluem Media, caligrafia dos 5 pilares do Islã, infográfico dos 5 pilares do Islã, declarar fé em Alá e Maomé como seu profeta, orar 5 vezes ao dia, um ritual que conecta os muçulmanos a Deus ao longo do dia, jejuar durante o mês do Ramadã, um tempo de reflexão e purificação espiritual, dar esmolas aos pobres, um ato de caridade e solidariedade e fazer uma peregrinação a Meca, uma jornada espiritual que todo muçulmano deve tentar realizar pelo menos uma vez na vida. Central para a crença islâmica é o conceito de Tawhid, a unicidade e unidade absoluta de Deus. Este conceito é fundamental e inegociável. Os muçulmanos rejeitam qualquer forma de idolatria ou associação de parceiros com Alá, acreditando que só Ele é digno de adoração. Este princípio mantém a pureza da fé. Este monoteísmo inabalável permeia todos os aspectos da vida islâmica, moldando a compreensão dos muçulmanos sobre o mundo e a sua relação com o divino. Ele influencia desde as práticas diárias até as grandes decisões de vida. Através da submissão à vontade de Alá, conforme revelado no Alcorão e nos ensinamentos do profeta Maomé, os muçulmanos esforçam-se por viver uma vida de piedade, retidão e serviço a Deus.
Esta busca por uma vida virtuosa é um caminho contínuo de crescimento espiritual e moral. Seção 5. Judaísmo, Aliança e Mandamentos. O judaísmo, a mais antiga das religiões abraâmicas, tem suas raízes na aliança estabelecida entre Deus e Abraão, o patriarca do povo judeu. Esta aliança, um acordo vinculativo, constitui a base da crença e prática judaicas. Enfatiza a relação especial de Deus com o povo judeu, escolhido para defender as suas leis e servir como uma luz para as nações. No cerne do judaísmo está a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, que se acredita ser a revelação divina dada a Moisés no Monte Sinai. A Torá contém os 10 mandamentos, um código moral e ético que guia a vida judaica e serve como pedra angular da lei e moralidade ocidentais. A tradição judaica enfatiza a importância de estudar e observar as leis de Deus, não apenas como uma obrigação religiosa, mas também como um meio de se conectar com o divino. Ao viver uma vida de observância da Torá, realizando mitzvot, ou boas ações, e envolvendo-se em oração e estudo, os judeus esforçam-se por cumprir a sua aliança com Deus e trazer santidade ao mundo. O conceito judaico de Deus enfatiza a sua justiça, misericórdia e fidelidade inabalável à sua aliança. Deus é visto como transcendente, existindo além da compreensão humana e imanente, envolvido na vida do seu povo.